noite, meus amados irmãos. É um estudo bastante interessante. Na verdade, vou fazer apenas uma síntese hoje, porque o artigo que escrevi é grande. Ele faz parte do curso que o pastor Adjesus está ministrando através do sistema EAD, à distância. E vamos aprender da palavra de Deus hoje, de como o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é fiel e poderoso para cumprir as suas promessas. O nosso texto encontra-se são dois textos iniciais. O primeiro em Gênesis capítulo 12, 5 a 7. Gênesis 12, 5 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Amém. Vamos ler Josué 1:6. Josué 1:6 e 7. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Amém. Que Deus aplique a leitura da sua palavra nos nossos corações. Então, meus irmãos, o tema nesta noite é a conquista de Canaã. Dificilmente a gente prega em nossas igrejas temas relacionados à história. Muitos não gostam de história, mas esse é um estudo de introdução bíblica, um estudo importante para a gente entender como é que Deus age na história e na vida do seu povo. Do seu povo do passado, como do seu povo no presente, a sua igreja. É um estudo muito interessante que lança luz sobre várias questões que as pessoas levantam, nos perguntam hoje em dia. Os judeus têm direito à terra da Palestina, da Cisjordânia? Por que Josué dizimou toda aquela população? Matou todos, do menor ao maior. Era a permissão de Deus? Não seria uma atitude muito cruel? Então, são questionamentos que as pessoas levantam acerca da intervenção de Deus na história, principalmente na implantação, na formação e implantação do seu povo nas terras dos cananeus. Estudar a história da conquista de Canaã serve-nos de alento espiritual por ver a ação de Deus na história do seu povo. E como nosso Deus, em quem cremos, é poderoso e fiel para cumprir as suas promessas. Nós vamos fazer, de modo geral, um comentário sobre o livro de Josué. É uma oportunidade para depois você desenvolver um programa para ler e estudar este livro com mais calma. Em Josué, capítulo 23, quando ele começa o seu discurso de despedida,
ele já está bastante idoso, está se despedindo do povo, ele relembra as ações de Deus, né, em sua liderança. E ele diz o seguinte, Josué 23, 14. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra. E vós bem sabeis, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Nenhuma delas falhou. Tá? Então Josué olha para trás, rememora os feitos de Deus na vida do seu povo. E ele conclui justamente assim, dizendo: tudo que Deus prometeu que faria, aconteceu. Ora, meus irmãos, esse Deus a quem seguimos, em quem cremos, é um Deus fiel. É um Deus que cumpre, que lembra daquilo que promete. Isso nos traz alento espiritual, como eu escrevi aqui. Isso serve como um pilar, um fundamento da nossa fé. Ele nos prometeu salvação, nos prometeu vida eterna, prometeu ressurreição, prometeu vitória contra o inimigo. E Deus cumpre aquilo que ele promete. É isso que nós vamos analisar neste momento. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, é um verso que os crentes conhecem de cor. Diz assim: Jesus Cristo é o mesmo. Eu gosto dessa tradução. Diz assim: Jesus Cristo é o mesmo, vírgula. Mostra a imutabilidade dele. Jesus Cristo é o mesmo, vírgula. Ontem, hoje e eternamente. Então, esse é o Deus, esse é o Cristo que nós seguimos. A conquista da terra que mana leite e mel, que era Canaã, essa expressão está em muitos versos das Escrituras. Aquela terra que Deus prometera a Abraão e aos seus descendentes era uma região fértil, produtiva, uma terra muito rica. Vocês lembram, por exemplo, quando Moisés mandou os espias e eles trouxeram os cachos de uvas enormes, né? Era uma terra fértil, abundante, uma terra muito cobiçada por todos os reis e imperadores do mundo, e por isso aquela região sofreu inúmeras invasões, inúmeras guerras por sua posse. Em Êxodo capítulo 3, verso 8, Êxodo 3, 8, não é à toa que ainda hoje aquela região da Cisjordânia tem sido palco de batalhas terríveis, sangrentas, de muitas guerras. Claro, nós sabemos que um dos motivos que movem vários países contra o povo de Israel é a cobiça pelas riquezas minerais, pelo petróleo. Mas, por trás de tudo isto, tem um ódio contra o sionismo, contra o povo de Deus, contra Israel. É um ódio contra o Deus de Israel. Então, essa inimizade vem de longas datas. Observe aí, Êxodo capítulo 3, verso 8. 3:8. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu.
Então havia várias etnias habitando naquela região, mas a maioria era de cananitas. Então, há muitas outras passagens. Vamos lá, Deuteronômio 26, 9. Deuteronômio 26, 9. Então, Moisés diz assim: e nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que emana leite e mel. Né? Então, Salmo 105, 7, 7 a 11. Salmos 105, 105, 7 a 11, diz assim: Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, ou seja, Deus não esquece. Da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaac, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então, observe que este assunto nas Escrituras não tem a menor dúvida de que Deus doara aquela terra que mana leite e mel ao povo de Israel, e não aos palestinos, e não aos árabes. Ora, aquela região que vai desde a Síria ao norte até o deserto do Negev no sul, incluindo as suas fronteiras laterais do leste com o Rio Jordão e o oeste com o Mar Mediterrâneo, era uma faixa extensa de terra, muito extensa. Só para você ter uma ideia, a distância entre o Mar Mediterrâneo e o Mar da Galileia é de 130 quilômetros. Então, era uma faixa de terra muito extensa. Nas Escrituras, aquela região de Canaã recebe vários nomes. Por exemplo, em Mateus 2:20, a Bíblia chama de terra de Israel. Em Atos 10:39, chama de terra da Judéia. E em Hebreus 11:9, chama de terra da promessa. Algumas versões traduzem assim, terra da promissão. Muito bem, irmã José, está anotando aí. Né? Atos 10:39 e Hebreus 11:9. O nome de Canaã estende-se, então, entre Gaza, né? A faixa de Gaza fica ao sul, que era a região dos filisteus. Se os judeus tivessem, ao sair do Egito, indo na estrada pela faixa de Gaza, passando pela terra dos filisteus, levaria apenas 40 dias para chegar à terra prometida. Mas eles passaram 40 anos circulando pelo deserto. Então, o nome de Canaã estende-se entre Gaza ao sul e Amã no norte, ao longo da costa oriental do Mediterrâneo. Isso está escrito aqui em Gênesis capítulo 10, 15 a 19. Gênesis 10, 15 a 19. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Heveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, e vai por aí. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerá, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Admá e Zeboim, até Laza. Está aqui, olha, os limites da terra de Canaã. Isso é muito claro nas Escrituras. Aquela região da Cisjordânia,
passou a ser chamada de Palestina. Este nome provavelmente é derivado dos filisteus, tá certo? Que eram chamados de Filistim, daí o nome Palestina, tá certo? Se vocês observaram na leitura que eu fiz aí de Gênesis capítulo 10, aquela região de Canaã, da Palestina, toda a Palestina, foi dada a um dos filhos de Noé, tá certo? Chamado Canaã. Ele era filho de Cão, ou de Cã, filho de Cão. Tá? Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E Cão colonizou toda aquela região que hoje é chamada de Palestina, ou da Cisjordânia. Mas, abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 9, 25 e 26. Por que Deus dará aquela terra de Canaã para os filhos de Sem, para a descendência de Abraão? É muito provável que tenha a ver com esta profecia de Noé. Noé, do pai deles. Né? Diz assim, Gênesis 9, 25 e 26. Após aquele episódio em que Canaã viu a nudez do seu pai, e provavelmente deve ter zombado da nudez dele, e quando Noé fica sabendo, Noé o amaldiçoa, dizendo o seguinte: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então, é provável que a posse da terra pelos semitas, pelos judeus, seja resultado desta profecia, dessa maldição lançada contra os cananeus ou canaanitas. Né? Então, em Gênesis capítulo 12, olha aí algumas páginas, Gênesis capítulo 12, logo a partir do verso 1, Deus chama Abrão, que mais tarde vai ser chamado Abraão, pai de uma multidão, para deixar Ur dos Caldeus. Hoje, Ur dos Caldeus, lá em Arã, chama-se Kuwait. A deslocar-se para outra região que Deus lhe mostraria, tá, em Gênesis 12, de 1 a 6. Agora, observe o verso 7, Gênesis 12, 7. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, Deus dirige-se a Abraão e diz assim: sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão obedeceu. Pegou a sua esposa, o filho do seu irmão, Ló, e dirigiram-se a uma terra desconhecida, a terra dos cananeus, a terra de Canaã. E quando ele chega a Canaã, ele se dirige a Siquém, e ali próximo de um carvalho de Moré, ele compra aquela herdade e passa a habitar ali. E Deus lhe aparece e lhe diz: toda esta terra vai ser sua, eu lhe darei. A gente vê assim, irmãos, que essa região demarcada pelo próprio Deus, por direito divino, foi cedida ao povo de Deus. E Deus vai reafirmando essa promessa. Né? A Abraão, a Isaac, a Jacó. Né? Após Jacó, com seus 12 filhos, eles se mudam por conta da fome para o Egito.
Lá passam 400 anos. A princípio, os judeus eram muito bem recebidos, eram aceitos. Mas aquela geração que conheceu José morreu. E a nova geração que veio surgindo já não conhecia José. Né? E por causa da ambição humana dos faraós, eles escravizaram o povo de Deus. E eles passaram cerca de 400 anos como escravos de Faraó, construindo as suas cidades. Após esses 400 anos, Deus levanta Moisés para libertar o seu povo. E, de fato, após aquele embate entre Moisés e Ramsés II, né, com as 10 pragas do Egito, Deus liberta o seu povo e eles vão em direção ao deserto do Sinai. Entre onde eles se encontravam até chegar à Terra Prometida, eles teriam que percorrer 200 quilômetros. Eles chegariam, se fossem em linha reta, indo pela terra dos filisteus, chegariam em 40 dias. Mas eles passaram 40 anos circulando no deserto. No deserto do Sinai. Toda aquela geração murmuradora, obstinada e desobediente, eu poderia acrescentar que não deixou os costumes egípcios, que não deixou a idolatria dos deuses egípcios. Toda aquela geração caiu no deserto e não entrou na terra prometida. Todos morreram. Só os seus filhos passariam a herdar a terra prometida. Assim, meus irmãos, Moisés suportou e liderou aquele povo por 40 anos. E os leva até próximo da terra prometida, na fronteira. Ele chega ali nas Campinas de Moabe. O próximo passo seria atravessar o rio e conquistar Jericó. Mas você sabe, nós sabemos, Moisés pecou quando bateu na rocha. Deus mandou que ele falasse à rocha, mas ele perdeu o equilíbrio emocional. Estava tão enfurecido que ele bateu na rocha. E a Bíblia diz mais adiante, no Novo Testamento, que a rocha é Jesus, que a rocha é Cristo. Foi como se batesse em Deus. E por causa disso, ele disse, me mostre pelo menos, né, a terra prometida. Então Deus o faz subir ao monte, na região do Pisga, e lá ele contempla toda a região da terra prometida. Ele vê a região do norte, ele vê a região do sul, ele vê até os limites do mar Mediterrâneo. E o texto bíblico diz que ali mesmo Moisés faleceu, não se sabe, não se tem conhecimento onde ele foi enterrado, porque senão os judeus teriam feito um mausoléu como os árabes fizeram em Meca com Maomé, e fazem peregrinações anuais para idolatrar um homem. Deus não quis isso, e Deus fez com que ninguém soubesse onde Moisés foi sepultado. Mas, antes de morrer, Moisés nomeou Josué para dar continuidade à liderança do povo de Deus para a conquista da terra prometida. Preocupar-se com os nossos substitutos é de grande importância na vida do líder, na vida da comunidade. Então, meus amados, a gente sabe que desde quando jovem, Josué era um servidor, era um assessor de Moisés. Esteve presente em quase todo o ministério de Moisés. Desde quando ele subiu para o monte falar com Deus, ele estava lá, era o único que o acompanhava. Né? E há muitos textos nas Escrituras mostrando isso. Por exemplo, pegue aí Êxodo 24, 13. Êxodo 24, 13.
24:13. Diz assim: Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos. Então, Josué segue com Moisés ao monte, está sempre acompanhando. Né? Vamos ver Êxodo 33:11. 33:11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda, ele tomava conta da tenda. Já mostrava aí o seu valor. A gente vê quais são os nossos jovens hoje em nossas igrejas, que têm esse potencial para amanhã estar na liderança do povo de Deus. É muito interessante que o nome dele não era Josué, o nome dele era Oséias. Está escrito em Números 13:8. Abre aí, Números 13:8. Números 13:8. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Aqui. Né? Mas, mais tarde, Moisés mudou o seu nome para Yehoshua, que quer dizer Javé é a salvação. Ou, de forma abreviada, quer dizer Yeshua. Em grego, essa palavra é Jesus. Em português, quer dizer Jesus. O nome de Jesus Cristo em hebraico é Yoshua. É o mesmo nome de Josué. Jeová é a salvação. Observe aí, Números 13:16. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Olha aí, a partir deste momento, este jovem já não chama mais Oséias, mas Yeshua. Né? Yeshua, Josué. Né? Em Deuteronômio capítulo 31, verso 7, Deuteronômio 31, 7, Moisés nomeia Josué seu sucessor. Está escrito, Josué 31, 7. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: Ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais. E tu os farás herdá-la. Está aqui a transmissão do cargo, né? Para este jovem. Mais tarde, o povo vai obedecer a Josué. Por quê? Observe aí, Deuteronômio 34:9. Pode anotar aí, José. 34:9. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Deus confirma a liderança de Josué, né, aos olhos de todo o povo. Essa confirmação vai ser, agora a gente entra no livro de Josué, mais tarde. Né, ele tem uma grande responsabilidade, que é de levar o povo a conquistar a terra de Canaã. E uma forma de Deus confirmá-lo na liderança, ele vai passar pelo primeiro grande teste. Que teste é esse? Eles estavam ali nas campinas de Moabe. E o povo tinha que atravessar o Rio Jordão. Como atravessar o Rio Jordão? Então Deus dá aquelas instruções a Josué e aos sacerdotes, para que eles atravessassem o Jordão. E de repente, as águas param numa determinada região. Eu li vários livros em que os autores ficam levantando hipóteses
que Deus fez, que foi um terremoto, que foi um deslocamento de pedras que caiu no rio. Isso já aconteceu na história do Rio Jordão. Tá? Mas o certo é que, naquele exato momento, quando a arca toca a beirada do rio, as águas se abrem e o povo atravessa. Tá aí, em Josué, capítulo 3, verso 7. Olha o que é que se diz aí. Josué 3, 7. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Deus engrandece a liderança de Josué perante o povo, através deste fenômeno sobrenatural. Um dos historiadores, o Schultz, diz o seguinte: a miraculosa conquista de Jericó foi uma convincente demonstração para os israelitas de que seus inimigos podiam ser vencidos. E, de fato, eles atravessam o rio e, sem usar aquelas estratégias de guerra para a destruição das muralhas de Jericó, que eram inexpugnáveis, Deus mais uma vez intervém de forma sobrenatural. Se você pesquisar, você vai encontrar muitas teorias, hipóteses de como as muralhas caíram sozinhas. Nós entendemos pelas Escrituras que foi pelo poder sobrenatural de Deus e sua intervenção na história. E Josué, meus irmãos, vai desenvolver uma campanha, uma das mais bem-sucedidas campanhas militares de toda a história de Israel. Eu terminei de ler o livro de Josué e fiquei pensando assim, que livro fantástico. Josué não era de muita conversa, não tem muito discurso, não é como Moisés, que é um escritor, que escreve muitos livros, que escreve um tratado de santidade, que escreve as 613 leis judaicas, formando a lei de Israel. Tá? Mas não, ele é um homem de guerra, ele é um comandante, um líder estratégico, que vai desenvolver campanhas vitoriosas. Ele só vai ter um problema, que foi o pecado de Acã. E vai ser enganado, porque não consultou ao Senhor e fez uma aliança com os gibeonitas, sem consultar ao Senhor. Fora disto, todas as suas campanhas são vitoriosas, e ele enfrenta todos os grandes reis e coligações de reis, tanto do sul quanto do norte da Palestina, e vence a todos. Vocês podem observar que até o capítulo 12, o livro de Josué registra as guerras. Do 12 até o 20, nós temos a divisão da terra. E do 20 até o final, capítulo 24, tem as considerações finais em que ele renova a sua aliança com Deus e a sua fidelidade do povo para com Deus. Então, em Josué capítulo 11, verso 12, Josué 11, 12, está escrito: Josué tomou todas as cidades destes reis e todos os seus reis, e os feriu ao fio da espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Em seguida, Josué permitiu às tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés a ocupar as terras ao leste de Jordão e repartiu com as restantes 9 a parte oeste do Rio Jordão. Ou seja, vocês lembram que quando os judeus chegaram nas campinas de Moabe, 3 líderes de 3 tribos pediram a Moisés a permissão para habitar naquela região, do lado de cá do Rio Jordão. Ou seja, não seria na Terra Prometida, mas antes da Terra Prometida. Moisés consultou o Senhor e Deus permitiu, mas com uma condição: que eles acompanhassem o povo de Israel juntamente com Josué, participassem das guerras de conquista, e depois disso eles poderiam voltar e colonizar aquelas regiões. E eles fizeram de fato assim.
participaram de todas as guerras, e quando as guerras acabaram, eles voltaram e colonizaram aquela região que hoje a gente chama de Transjordânia. Mas eu tenho um slide aqui mostrando, né, a divisão da terra para as 12 tribos de Israel, tanto do lado leste do Rio Jordão, como do outro lado, na Palestina, em Canaã. E, de fato, Josué fez isso. Vocês podem também analisar aí até o capítulo do 12, agora em diante, vai ver a distribuição das terras para as suas respectivas tribos. E uma questão que eu levanto aqui é: por que havia necessidade de destruir todo aquele povo? Ora, eu escrevi pelo menos 3 respostas, 3 fatores, porque Deus determinou que os cananitas fossem destruídos, fossem dizimados. Era um período de guerra. Na guerra se mata mesmo. Ou vence ou perde, ou mata ou morre. Mas havia propósito de Deus, né, em relação ao seu povo, de livrar e de não permitir que o seu povo sofresse influências ruins por parte dos habitantes daquela região, que eram pessoas más e perversas. Então, eu destaco 3 fatores, porque Deus determinou que os cananeus ou canaanitas fossem destruídos. Primeiro fator: o mundo antigo entendia que as nações haviam sido criadas pelos deuses como prova viva dos seus poderes. Josué é a história da chegada do reino, do governo de Deus a este contexto e suas crenças. Logo, a derrota dos cananeus foi um testemunho ao mundo de que o Deus de Israel era o único e verdadeiro Deus criador, e por isso era soberano sobre o mundo todo. E de fato Deus é soberano. Se vocês lerem, por exemplo, os comentários das 10 pragas de Moisés contra Faraó no Egito, vão ver que ali se tem uma batalha de Yahvé, do Deus soberano, contra os deuses egípcios. O próprio Nilo era um deus, era considerado como Deus. Era essa a crença do mundo antigo. O segundo fator era a questão da religiosidade pagã, politeísta dos cananeus. A influência má dos cananeus, mesmo com todo esse extermínio, vai perdurar até a primeira destruição do povo de Israel. Um dos motivos por que Deus vai permitir o cativeiro, em primeiro lugar, a dispersão das tribos do norte em 722 e o exílio de Judá, o Reino do Sul, em 586 pelo Império Babilônico, foi por causa da idolatria, principalmente do baalismo, do deus Baal. Vocês lembram de Jezabel, de Acabe, de como Baal predominava entre os reis de Israel. Deus não queria era isso. El era considerado como a principal entre as divindades cananeias. O povo se referia a ele, El, como pai touro. A representação de El era um touro entre uma manada de bois. Azera, você vai ver Azera muito presente na idolatria do povo de Israel. Aqueles cultos misturados com a pornografia, com a imoralidade, com a prostituição. Azera era a esposa de El. Nos dias de Elias, Jezabel patrocinou 400 profetas de Azera, está lá em 1 Reis 18 e 19. O rei Manassés colocou sua imagem no templo, a imagem de Azera, dentro do templo, 2 Reis 21, 7. Como chefe principal entre 70 deuses e deusas, que eram considerados como filhos de El e Azera, estava
principalmente Baal. Entre os 70 deuses filhos de Azera estava Baal, que significa Senhor. Ele reinava como rei dos deuses e controlava o céu e a terra. Era o deus da fertilidade. Por isso, tão cultuado por aqueles que buscavam a prosperidade do seu povo. Então, mesmo Deus determinando, já no passado, Deus tinha determinado a Moisés que destruísse todos os cananeus. E agora, Deus reafirma isto a Josué, para que não deixasse ninguém vivo, para ele não sofrer esse tipo de má influência. Mas o mal é como a erva daninha. Você capina a sua roça, o seu quintal, no dia seguinte a erva daninha já começa a crescer. O terceiro e último fator tinha a ver com o caráter moral deles, pois a moralidade pública do povo era extremamente baixa. Claro, meus irmãos, vocês lembram que o ex-padre Aníbal dizia: onde o catolicismo romano predomina, a moralidade pública é baixa. Imagine isso em relação a cultos pagãos, a deuses libertinos, como Baal, dentre outros. Havia uma licenciosidade enorme dentro da sociedade. A brutalidade e a imoralidade nas histórias e relatos a respeito de tais deuses são piores do que qualquer outra achada no Oriente Próximo. Nos dias de Josué, praticavam o sacrifício de crianças, a prostituição sagrada, o culto da serpente em seus rituais e cerimônias com a religião. Sua religião se degenerou sob tão desmoralizadora influência que Moisés encarregou solenemente a seu povo destruir os cananeus, e não só castigá-los por sua iniquidade, senão para prevenir o povo escolhido de Deus da contaminação. E existem muitas passagens para provar isso. Muito bem, meus irmãos. Então, Deus ordena a Josué que conquiste a terra prometida. E, de fato, ele o faz. Vence todos os reis. Conquista Ai, né? e as demais cidades, tanto do norte quanto do sul. E a partir do momento que eles vencem todas as batalhas, ele começa a distribuição, distribui cada um, cria as cidades de refúgio, né? E uma cidade para a sua família que não tinha sido contemplada. Então, muito bem, o povo se assenta, vem o período dos juízes e depois começa a monarquia judaica. O povo se desenvolve. Após a morte de Salomão, o reino se divide entre o reino do norte e o reino do sul, que é Judá. E o povo de Israel se esquece da sua fidelidade a Jeová, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e descamba para a idolatria, né? E a cometer pecados terríveis. Eu escrevi aqui o seguinte: após a conquista da Terra Prometida, Israel enfrentou diversas guerras contra outras nações, chegando ao auge com a dispersão do Reino do Norte em 722 pelos assírios. Ou seja, a Síria invadiu o Reino do Norte, que é Samaria e Galileia, e destruiu tudo. As 10 tribos se dispersaram pelo mundo e desapareceram na história. Alguns anos depois, em 586, é claro que começou muito antes, em 493, que a Babilônia já fazia cerco a Jerusalém e a Judéia. Mesmo com uma advertência de todos aqueles grandes profetas, como de Jeremias, de Ezequiel, o povo não se arrependeu, né? E Deus permitiu que Judá também caísse sob o Império Babilônico,
e eles foram levados para a Babilônia. Eles destruíram o templo construído por Salomão. Deixou apenas os pobres tomando conta da terra. E o povo passou 70 anos no cativeiro babilônico. É durante este período, provavelmente, que surgem as sinagogas. Então, 70 anos depois, eles retornam. Isso foi profetizado nas Escrituras. Veja aí, 2 Crônicas 36, 19. 2 Crônicas 36, 19. O último capítulo aí de Crônicas, 19 a 21. Né? 19 e 31. Melhor, 36, 19 a 21. Queimaram a casa de Deus, derrubaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Aqui, né? Eles retornam sob a liderança de Esdras, Neemias e Zorobabel, reconstroem a cidade. Mais tarde, no segundo século, a Palestina vai ser invadida e dominada pelos romanos, de maneira que, na época de Cristo, aquela região pertencia ao Império Romano. O Império Romano dominou, a partir do segundo século, todos os países ao redor do mar Mediterrâneo, formando o Sacro Império Romano. E na época de Cristo, lá em Mateus capítulo 24, verso 3, Cristo profetizou que um dia aquele belo templo reconstruído por Herodes seria derrubado, não ficaria pedra sobre pedra. Era uma profecia. Alguns anos depois, essa profecia se cumpre. Jerusalém seria invadida, seria destruída. O templo foi incendiado pelo comandante Tito. O general Tito, comandando as forças do Império Romano, por conta dos levantes dos judeus, destruíram a cidade, queimaram o templo de Jerusalém, e o povo se dispersou pelo mundo. Olha aí. E se dispersou pelo mundo. Muitos foram deportados como escravos para Roma. E de lá para cá, meus irmãos, do ano 70 até o século 20, o povo de Israel estava fora da Terra Prometida. Tinham perdido a Terra Prometida. Foram expulsos da Terra da Promessa. Eles estavam na dispersão, estavam espalhados entre vários países, várias nações pelo mundo. E então viria o questionamento. E as promessas de Deus para com o seu povo? Existem muitas promessas. Né? Leiam, por exemplo, eu destaquei só 3 versículos. Jeremias 30, 18. Jeremias 30, 18. Diz assim: não temas, servo meu, Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei das terras de longe e a tua descendência, da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e em sossego, não haverá quem o atemorize. Ezequiel 36, 24, é bem mais específico. Ezequiel 36, 24. 36, 24.
Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países. Olha aí, os judeus estavam no século XX espalhados por todos os lugares, até no Brasil, há muitos judeus. E vos trarei para a vossa terra. Agora, olha a Isaías 11, 11, 12. Isaías 11, 11, 12. Isaías 11, 11. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo que for deixado da Síria, do Egito, de Pato, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá recolherá desde os quatro confins da terra. Quando é que essa promessa de Deus iria ser cumprida? Bem, essa é uma história fantástica. Quando eu pensei em escrever esse artigo, eu estava em mente terminar falando sobre essa promessa de Deus para com o seu povo de Israel. Por que o Apocalipse tem muito a ver com Israel? Por que Israel é o relógio de Deus para os tempos finais? Porque esta profecia tinha que acontecer no tempo do fim. E, de fato, eu escrevo aqui essa história, é claro, de forma resumida, de como Israel, em pleno século XX, volta para a sua terra. Tudo começou com o Dr. Theodor Herzl, em 1897. Herzl desenvolveu uma série de conferências em prol do movimento sionista, ou seja, do movimento favorável ao povo de Israel. O objetivo dele era de fomentar a necessidade de criar uma discussão, um fórum internacional para criar meios para que os judeus votassem para a sua terra, para a Palestina. Mas não surtiu efeito. Mas acontece que o general Allenby, general inglês chamado Allenby, não sei como é a pronúncia, estou falando como está escrito, conquistou, juntamente com os países aliados, durante a Primeira Guerra Mundial, em 1913, ele conquistou aquela parte da Palestina que estava sob domínio da Turquia desde a época dos otomanos, por muitos séculos, sob o predomínio da Turquia. E os ingleses conquistaram aquela região, tomaram dos turcos. E isso, considerando que a Inglaterra era favorável ao sionismo, aos judeus, os judeus começaram a pegar os seus navios, aviões, e voltar para a sua terra. De maneira que, em 1948, quando o assunto da divisão da terra, na verdade, começou em 1947, a primeira reunião da ONU, para a divisão daquela região entre judeus e palestinos, mas só em maio de 1948 que Ben Gurion proclamou a independência do Estado moderno de Israel. Mas naquela época já havia 650 mil judeus na Palestina. Ora, meus irmãos, claro que os árabes não aceitaram as decisões da ONU. E imediatamente fizeram uma coligação de todos os países mais poderosos do mundo com os países árabes e atacaram Israel. Imagine, Israel, um estado nascente, novo, mesmo assim, não venceram o povo de Deus. Israel venceu todas as guerras que moveram contra ele. Israel, hoje, para encerrar a nossa mensagem,
O moderno Estado de Israel agora é uma realidade. Deus cumpriu a sua promessa. E Deus ainda protege o seu povo até hoje. Né? Israel está na linha de ponta da tecnologia. Né? Está desenvolvendo vacinas contra o coronavírus. Né? Tem desenvolvido os mais importantes artefatos tecnológicos do mundo moderno, parte lá de Israel. As mentes mais poderosas do mundo são de judeus. O moderno Estado de Israel agora é uma realidade, sendo um dos países mais importantes e poderosos do Oriente Médio. Essa é uma prova incontestável de que Deus não esquece de suas promessas. O nosso Deus é fiel e poderoso para cumprir o que ele promete ao seu povo. Então a gente conclui dizendo, como Hebreus 13:8, que o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Precisamos confiar em Deus. Deus zela por sua palavra. Deus cumpre aquilo que ele prometeu, que ele promete na sua palavra. É nisso em que nós descansamos a nossa fé. Esse é o fundamento da nossa fé. É que nós cremos num Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que intervém na história humana. Que Deus abençoe